Muita gente não sabe, mas de acordo com Angus Maddison, um dos mais respeitados especialistas em ciclos longos de desenvolvimento, num estudo comparativo do desempenho de 10 economias de 1870 a 1980, a base não é exatamente 110 anos, é 116, seria 1870 a 1986, o Brasil foi o país que teve melhor desempenho entre essas 10 economias. E quais eram essas 10 economias? Ele separou as 5 maiores da OCDE, Inglaterra, Japão, Estados Unidos, França e Reino Unido, e as 5 maiores na época de fora da OCDE, Rússia, China, Índia, México e Brasil. Muito bem, trabalhando com o conceito de crescimento econômico, ou seja, só de crescimento do produto, o Brasil foi o país que apresentou melhor desempenho entre esses países considerados na amostra. Se for considerar que o conceito de desenvolvimento, que leva em conta não apenas o crescimento, mas a distribuição da renda, ainda assim o Brasil fica num honroso segundo lugar, perdendo apenas para o Japão. O que isso significa? Que, de certa forma, o Brasil cresceu muito, sempre, e os brasileiros se acostumaram com isso, achando que era a coisa mais natural do mundo um país crescer por mais de um século a uma taxa de mais de 6% ao ano. Quando é que foi o divisor de águas? Foi a década de 80, que na América Latina é conhecida pelo nome de década perdida. O quadro em tela, extraído de um livro do professor Francisco Veffort, explica perfeitamente o porquê do rótulo de década perdida. De 1981 a 1989, cada cidadão latino-americano ficou 8,3% mais pobre. Ou seja, em média, cada latino-americano entrou na década de 80 com uma determinada renda e saiu dela 8,3% mais pobre. Alguns países, como vocês podem ver, tiveram desempenho terrível, como a Bolívia, o Peru, a Venezuela, a Argentina, a Nicarágua, El Salvador, Haiti, Panamá e assim por diante. Aliás, o que chama atenção é que apenas 3 países tiveram desempenho positivo nessa década: a República Dominicana, o Chile e a Colômbia. O Brasil ficou com um desempenho de menos 0,04%, praticamente estagnado, zerado. E tem gente que olha para o resto e fala assim, até que não foi tão ruim, mas isso é uma visão enganosa. Porque o conceito de desenvolvimento é um conceito bastante dinâmico. Então, para um país que durante 100 anos cresceu a uma média de 6% ao ano, passar uma década inteira sem crescer é terrível. E não se esqueçam, como o mundo também é dinâmico, quando você deixa de crescer, alguém cresce no teu lugar aproveitando oportunidades que a economia vai oferecendo. E nós vivíamos numa época fundamental que eu vou abordar logo a seguir. Antes de seguir, até como respeito à verdade, eu só gostaria de lembrar que a expressão década perdida é mais do que justificada na perspectiva econômica e o quadro ilustra bem isso. Mas se você analisar na perspectiva política, a década não foi perdida, muito pelo contrário, porque foi exatamente nessa década que não só o Brasil, como grande parte dos países latino-americanos, saiu de uma situação de regimes autoritários em direção a regimes democráticos. Então, na perspectiva política, foi uma década muito boa e não uma década perdida. Muito bem, quando eu digo que nós estávamos à véspera de um momento chave, o que é isso? 80, 90 foi o período em que justamente a globalização se tornou provavelmente a palavra mais utilizada pelos meios de comunicação. É bem verdade que a palavra globalização ela desperta amor e ódio, porque existem aqueles que gostam da globalização, gostam muito da globalização,
mas tem também aqueles que são indiferentes a ela, aqueles que acham que a globalização é negativa e aqueles que acham que a globalização é muito ruim. Se pensarmos em termos de Brasil e de América Latina, eu não teria nenhuma dúvida em afirmar que a maior parte do que foi escrito e falado sobre a globalização foi crítico. Tá? Então, é estranho, porque quando eu faço uma enquete normalmente nos meus eventos, nos meus workshops, nos meus seminários, eu percebo que, embora as pessoas tenham sido expostas a uma carga muito negativa de informações sobre a globalização, muitas delas têm uma visão favorável, positiva da globalização. Eu vou rapidamente fazer algumas considerações a respeito da globalização, tendo por base um autor que se situa, vamos dizer assim, num otimismo moderado. Ele não é daqueles que acham que a globalização resolve todos os problemas, mas também não é um crítico contumaz da globalização. Na sua opinião, o saldo que a globalização vai deixar é positivo para qualquer país. Evidentemente que aqueles que souberem se aproveitar melhor das brechas que ela apresenta vão se sair melhor do que outros. Mas mesmo aqueles que não souberem aproveitar muito bem, sairão numa condição melhor do que eram antes da globalização. Que autor é esse? É o professor Eduardo Janetti, que define a globalização de uma maneira muito geral, não apenas como a palavra da moda, mas a síntese das transformações radicais pelas quais vem passando a economia mundial desde o início dos anos 80. Suas dimensões básicas, que estão revolucionando a atividade produtiva e o modo de vida nessa transição de milênio, são a aceleração do tempo e a integração do espaço. O paradoxo é que, embora façamos as coisas que desejamos fazer em cada vez menos tempo, falte também cada vez mais tempo para fazer aquilo que desejamos. Quanto mais economizamos tempo, mais carecemos dele. Eu gosto muito dessa colocação do Janetti porque ele dá ênfase ao binômio aceleração do tempo e integração do espaço. E esse fator é exatamente um dos fundamentais entre as três forças poderosas com as quais você consegue caracterizar bem a globalização. A primeira dessas forças é a terceira revolução tecnológica. E o que é a terceira revolução tecnológica? É aquela revolução caracterizada pelas tecnologias ligadas à busca, ao processamento, à difusão, à transmissão de informações, à inteligência artificial, à biotecnologia, à engenharia genética. Ou seja, isso tem tudo a ver com a aceleração do tempo e com a ampliação fantástica dos meios de comunicação. A segunda força, a formação de áreas de livre comércio e blocos econômicos integrados, entre os quais a União Europeia, o NAFTA, o Mercosul, marca também uma revolução fantástica, porque depois de 500 anos, pela primeira vez, nós vamos nos defrontar com situações em que o interesse do Estado-nação pode não ser supremo, dependendo do tipo de negociação realizada bloco a bloco. E a terceira força é a crescente interligação e interdependência dos mercados físicos e financeiros em escala planetária. Ou seja, o mundo hoje está tão interligado que um problema numa economia qualquer tende a funcionar com um efeito dominó muito rápido. Seus efeitos acabam sendo sentidos por todos os outros países. E quando a crise tem origem no país mais poderoso do mundo, como foi o caso da última crise de 2007 e 2008, claro que esse efeito foi ainda mais fortemente sentido. Muito bem. O Brasil se chegou, portanto, ao final da década de 80, vivendo, depois de 110 anos de euforia, com um tripé terrível: estagnação prolongada, inflação crônica e pressão das dívidas. A nossa imagem era horrorosa. Aliás, as agências de classificação de risco nos colocavam entre os países de maior risco, desaconselhando investidores estrangeiros a aplicarem no Brasil os seus capitais. Portanto, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção nessa agenda que eu me proponho analisar é a rápida mudança da imagem. Num espaço de praticamente 20, 25 anos,
o Brasil saiu de uma situação, de uma imagem muito ruim, para ser detentor de grau de investimento, ou seja, para se transformar num dos países que mais atrai investimento direto estrangeiro. E contribuíram para isso, fundamentalmente, o processo de redemocratização, a abertura da economia e, sem dúvida nenhuma, a conquista da estabilidade. A partir daí, o Brasil passou a ser um país como outro qualquer país dito desenvolvido, de primeiro mundo. Em que sentido? Passou a haver maior competição, passou a haver concorrência, coisas que haviam desaparecido naquele período em que o Brasil era uma economia fechada, com inflação crônica e um regime autoritário. Ser bem-sucedido no Brasil naquela época não guardava nenhuma relação com eficiência, com qualidade, com produtividade. O importante era ou ser amigo de alguma autoridade ou ganhar na ciranda financeira. Então, essa normalização do ambiente econômico exigiu que as empresas passassem cada vez mais a se preocupar com a qualidade de seus produtos, com a produtividade dos fatores de produção. Muito bem. Um dos fatores fundamentais para você conseguir isso daí é a inovação. E a matéria-prima da inovação é a criatividade. Você pode ter criatividade sem inovação, mas você não pode ter inovação sem criatividade. Então, a partir daí, o interesse pela criatividade despertou no Brasil e não parou de avançar aceleradamente daí em diante. O país hoje é bem diferente daquele que existiu até os anos 80, início dos anos 90. E uma das oportunidades que o Brasil tem para explorar bem o bom momento vivido é exatamente a chamada economia criativa, cujas principais definições serão apresentadas logo em seguida. Muito bem. Embora existam manifestações de criatividade desde a antiguidade, o estudo sistemático da criatividade é recente, datando de mais ou menos metade do século passado. Muita gente acreditava que a criatividade era um dom, ou seja, ou a pessoa nascia criativa ou estava condenada a não ser criativa pelo resto da vida. Hoje já se sabe que não é isso. E dentro dessa evolução do estudo sistemático da criatividade, nós podemos falar em 5 gerações. A primeira geração, que deu ênfase no desenvolvimento de habilidades, mais ou menos nos anos 1950, que tem P. Joy Guilford, talvez seu nome mais destacado, mas que não conseguiu disseminar, não conseguiu convencer as pessoas. Isso ficou restrito a neurocientistas, a psicólogos, muito pouca gente se interessou por esse tema. Em termos quantitativos, um grande salto vai ser dado no final dos anos 60, nos anos 70, quando a questão da criatividade é trazida para o mundo do business, para o mundo dos negócios. A ênfase na produtividade é a geração conhecida como a solução criativa de problemas, que tem como seu grande expoente Alex Osborne, o criador do brainstorming. A Universidade de Nova York, o campus de Buffalo, desenvolveu um programa de mestrado, doutorado nessa área, o que estimulou o aparecimento de uma série de centros de pesquisa nos seus arredores, uma espécie de um cluster, ou hoje arranjo produtivo local. Então, Buffalo é, de certa forma, líder dessa geração, dessa segunda geração do estudo da criatividade. A terceira geração surge um pouco em contestação a essa visão voltada para a produtividade. Como todo modelo americano, ele é meio aplicável a qualquer situação. E essa terceira geração questionou um pouco essa ideia de um modelo que serve para tudo. Eles partem da premissa de que alguém só vai mudar para fora se primeiro mudar para dentro. Então deram ênfase na questão da autotransformação. E a liderança dessa geração esteve ligada a uma universidade situada num lugar que por si só explica muito dessa visão. É a Universidade de Santiago de Compostela. Então é uma visão mais filosófica, mais humanista. Chegamos perto da mudança do século, ao final do século passado, e nós vamos então entrar na quarta geração, que vai dar uma ênfase mais para a criatividade como valor social,
preocupada com a solução dos problemas sociais, aberta à vida, juventude, ao cotidiano. Sua liderança também está na Espanha, porém mais em Barcelona. E um dos seus grandes nomes é um professor chamado Saturnino de la Torre. Por fim, a última geração, a mais recente, já nesse início de milênio, é a geração que estuda a economia criativa, genericamente aqui definida como dando ênfase à geração e exploração da propriedade intelectual. A mudança que eu gostaria de registrar é que até a terceira geração os estudos e pesquisas sobre criatividade estavam mais voltados para a dimensão individual. A quarta e a quinta gerações revelam uma preocupação mais ampla, marcada pela busca de soluções para questões sociais e para a formulação de políticas públicas. Isso revela um amadurecimento e um reconhecimento quase que generalizado para a importância da criatividade. A sociedade foi percebendo que a criatividade não era um modismo, ela veio para ficar. E essa mudança de ênfase da quarta e quinta gerações reflete bem essa mudança. Muito bem, falando agora especificamente da economia criativa, a primeira coisa que eu quero destacar é que ainda há, embora esteja sendo cada vez mais reduzida, um debate, uma controvérsia semântica, já que ela surgiu com a ênfase nesse assunto surgiu no Reino Unido, onde era utilizado o termo indústrias criativas. Depois surgiu uma crítica a isso e o nome de economia da cultura. E mais recentemente é que a economia criativa vem surgindo com muita força e tende a ser a expressão dominante. Ela tem sua origem na habilidade, na criatividade, nos talentos individuais, que empregados de forma estratégica têm potencial para a criação de renda e empregos por meio da geração e exploração da propriedade intelectual. Entre os seus grandes divulgadores estão a própria UNCTAD, a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, a Unesco, também dentro do sistema ONU, e o PNUD. Fora isso, no Reino Unido, há uma ênfase muito grande, e no Brasil, mais recentemente, com a criação da Secretaria da Economia Criativa, uma iniciativa da ministra Ana de Holanda, dentro do Ministério da Cultura, e essa Secretaria da Economia Criativa vem sendo muito bem administrada pela dinâmica secretária Cláudia Leitão. Eu acho que as definições todas podem ser vistas na sequência, eu não vou me preocupar em ficar lendo definições, mas vou passando para que quem tiver interesse em maior detalhe, pegar a da Unesco, a da UNCTAD, a do Reino Unido, mas a síntese é que a economia criativa reflete um pouco da importância que a criatividade, de uma forma geral, tem no mundo atual, estando presente na questão científica, na questão tecnológica, na questão econômica e na questão cultural. Se caracteriza por uma multidisciplinaridade muito grande, já que ela está onipresente, ela trabalha com inclusão, ela é atemporal, ela envolve valores culturais e históricos, tem dimensões políticas, econômicas, tecnológicas e assim por diante. E, em síntese, eu gostaria de dizer que a economia criativa é a essência da economia do conhecimento, onde consumidores e criadores se confundem, assim como as empresas são ao mesmo tempo provedoras e consumidoras de serviços e bens sofisticados. Consumidores mais sofisticados obrigam as empresas a se sofisticarem. E ao fazê-lo, as empresas geram empregos e renda que estimulam novas demandas. Muita gente pergunta, bom, mas o que é que faz parte, o que se inclui no conceito de economia criativa? Este quadro sintético revela a sua abrangência. Envolve arquitetura e design, artes performáticas, cinema, rádio e TV, cultura, turismo e entretenimento, pode-se incluir também nesse item esporte, moda, propaganda, publicidade e editoração,
mercado de artes, antiguidade e artesanato, e um setor que vem crescendo enormemente, que é o setor de TI, software de lazer, jogos de computador. Este quadro, que vocês poderão analisar com mais calma, é um quadro apresentado pelo anuário da UNCTAD sobre economia criativa e tem uma visão dessas áreas subdivididas por modelos, modelo do Departamento de Cultura e Mídia do Reino Unido, modelo dos centros simbólicos e indústrias culturais centrais, modelo dos círculos concêntricos e o modelo dos direitos autorais da Organização Mundial de Propriedade Intelectual. É um subdetalhamento, mas ela não altera fundamentalmente essa visão mais ampla que eu já apresentei anteriormente. Muito bem. Uma das consequências dos estudos de economias criativas foi o surgimento do que se chama de cidades criativas ou regiões criativas. E à medida que o sucesso de algumas se torna uma referência mundial, mais gente vai procurar entender esse processo, tentar ver como fazer para que alguma cidade ou região possa também ser considerada uma cidade criativa e daí tirar vantagem. Eu diria que o que está por trás de uma cidade criativa é uma determinada singularidade, um DNA, ou um conjunto de singularidades. Eu vou dar alguns exemplos, tanto de cidades brasileiras como de cidades estrangeiras, fazendo um rápido comentário, um breve comentário sobre cada uma delas. Vamos lá. Começando pelo Nordeste do Brasil. E eu sei que tem uma disputa danada entre Caruaru e Campina Grande para ver qual é a que promove a maior festa junina do mundo, então, para não entrar na disputa, eu vou subir no muro, eu vou citar as duas. Tanto Caruaru como Campina Grande se notabilizam pelas suas festas de São João, que começaram como uma coisa rápida, que pegava os dias de Santo Antônio, de São João, de São Pedro, 13 de junho, 24 de junho, 29 de junho, mas que hoje são festas que tomam um mês inteiro, atraindo milhares de pessoas para as suas instalações, mas mais do que isso, o movimento gerado pela festa junina vai muito além do mês, porque a preparação, a captação de recursos, as consequências, os investimentos que são feitos na infraestrutura, sobretudo turística, hoteleira, fazem com que praticamente essas cidades tenham grande parte de suas economias dependendo dessa festa junina. Não num mês, mas por todo um ano. Muito bem. Há um caso que eu acho ainda mais espetacular no Brasil, também de uma cidade de pequeno porte. Qual é? Parintins. Um rincãozinho lá, escondido no gigante do Amazonas, que tem uma das festas mais extraordinárias, uma das expressões populares mais extraordinárias da terra, que é a festa do boi, reunindo lá, de um lado, o boi vermelho, o garantido, e de outro lado, o boi azul, o caprichoso. Eu tive a oportunidade de conhecer a festa do boi no início dos anos 90, quando ela ainda não tinha uma projeção maior, a não ser regional. E eu lembro que quando eu voltei a São Paulo e comentei com alguns amigos que eu tinha visto algo comparável ao Carnaval do Rio, as pessoas acharam que o ar do norte tinha me feito mal. Hoje que a festa do boi é amplamente conhecida, que ela é transmitida para o mundo inteiro, as pessoas veem que eu não estava errado. É uma coisa fantástica. Muito bem. Quanto tempo dura a festa do boi? Menos de uma semana. Mas a economia de Parintins inteira depende desses dias da festa. Mais do que isso, hoje os artistas e mais do que tudo os artífices, os produtores, os costureiros, os criadores de alegorias, de adereços, fornecem seus serviços para escolas de samba dos grandes centros do Brasil. Portanto, como o Parintins é em junho e o Carnaval é em fevereiro, março, isso faz com que a economia rode o tempo todo.
Aliás, eu diria que a única coisa que não é brasileira nesse negócio todo é a matéria-prima, porque cada vez mais eles trabalham com tecidos e sedas e plásticos chineses e não brasileiros. Mas a mão de obra, o design, a criação, é toda ela genuinamente nacional. Outro exemplo, Gramado. Gramado é uma cidade da Serra Gaúcha que sempre se notabilizou por atrair turistas no inverno. Pois, com o Festival de Cinema de Gramado, você passou a ter uma atração pontual muito importante. Mas o verão era um problema para Gramado. E o que Gramado fez? Foi pioneira no Brasil em criar o Natal de luzes. E hoje, o Natal faz com que mais gente vá a Gramado do que no inverno. Ela consegue atrair mais turistas no verão do que atraía no inverno, fazendo com que uma cidade típica por uma atração pontual conseguisse superar essa dificuldade, atraindo pessoas em diferentes épocas do ano. Muito bem, São Paulo. Eu duvido que alguém, por mais fanático que seja pela cidade, eu sou, possa dizer que São Paulo é uma cidade que atrai por seus encantos naturais. Longe disso. São Paulo não é dotada de encantos naturais, não é a sede política do Brasil, não é estrategicamente tão importante como algumas cidades fronteiriças, mas São Paulo é uma cidade criativa por excelência. E qual a maneira de São Paulo conseguir isso? É o que eu chamo de multi-atrações. São Paulo possui não apenas equipamentos que a colocam com uma oferta extraordinária, museus, parques, pinacotecas, estádios, casas de show, restaurantes e assim por diante, mas, além disso, São Paulo é a capital mundial de eventos. Eventos de todo tipo, eventos folclóricos, eventos artísticos, a Parada GLT, o Campus Party, a São Paulo Fashion Week, a virada cultural, a virada esportiva, a Fórmula 1, a Fórmula Indy, agora tem a Corrida de Cannes, a Casa Cor, o Natal de Luzes, ou seja, durante todo o ano existe o que fazer em São Paulo. E graças a um trabalho extraordinário do Observatório do Turismo, lá da São Paulo Turismo, isso vem sendo perseguido permanentemente. E um dos problemas que São Paulo tinha, que era ter os hotéis no fim de semana vazios, está praticamente superado, porque o trabalho foi feito muito em conjunto com as cadeias de hotel e assim por diante, e hoje o turista que vem a negócios para São Paulo, ele encontra diversas razões por permanecer mais 1 ou 2 dias na capital, usufruindo das atrações culturais, artísticas e gastronômicas que ela oferece. Indo para fora, eu começo por aquela cidade que é mundialmente conhecida como a capital do entretenimento, Orlando. Orlando é uma cidade que começou há pouco tempo atrás com a Disney World. E há um dado sobre a Disney que eu acho fantástico. 79% das pessoas que foram à Disney voltaram. E eu tenho para mim que os 21% que não voltaram não é porque não quiseram, é porque não puderam. A Disney é um clima mágico, não é só criança que se encanta com Magic Kingdom ou com as outras atrações. Qualquer pessoa se encanta. E aí a Disney estimulou o aparecimento de outros parques temáticos, da Universal, da MGM, e hoje Orlando atrai uma quantidade extraordinária de pessoas para os seus parques, mas ela tem também hoje, ela é um centro de compras desenvolvidíssimo, ela tem um centro de convenções fantástico, então ir a Orlando hoje é algo extremamente comum para pessoas de qualquer lugar do mundo. E Orlando era, há pouco mais de 40 anos atrás, isso que vocês podem ver aí na tela, um grande pântano. Tá? Em pouco mais de 40, 45 anos, Orlando se transformou no maior centro de entretenimento do mundo. Como? Com trabalho, com planejamento, com investimento e com competência. A singularidade, portanto, de Orlando são os parques temáticos.
para isso que as pessoas vão lá. Elas fazem outras coisas, mas elas são atraídas pela diversão, pelo entretenimento. Outro lugar que também atrai as pessoas pela diversão, pelo entretenimento, mas de outro tipo, que são os jogos, são os cassinos, é Las Vegas. Las Vegas é um pouco mais antigo do que Orlando. E não começou num pântano, começou num deserto. Quem conheceu o deserto de Las Vegas antes da instalação dos cassinos, dificilmente pode acreditar naquilo que é Las Vegas hoje. Um mundo multicolorido, iluminação extraordinária. E para quem acha que só dá para ir a Las Vegas se gostar de jogar, esqueça. Hoje Las Vegas é um dos maiores centros de shows do mundo. Grandes artistas se apresentam em Las Vegas o tempo todo. O Cirque du Soleil tem 6 espetáculos permanentes em Las Vegas. Tem muita gente que vai para Las Vegas, aproveita o tempo, faz compras, se diverte, assiste espetáculos famosos e sequer pisa no cassino, não perde um centavo no cassino. Um exemplo, de novo, de uma cidade que em poucas décadas saiu de um deserto para uma maravilha fantástica. Los Angeles. Muitos podem estranhar eu colocar na tela algo diferente daquilo que foi durante muito tempo a marca de Los Angeles. A capital do cinema, Hollywood, a Hollywood Boulevard, Rodeo Drive, Beverly Hills. Não, eu estou colocando uma micro-região de Los Angeles. O Staples Center, que é o ginásio onde o Lakers, o Clippers e o Kings, que é o time de hóquei de Los Angeles, mandam os seus jogos. O Staples Center fica numa região ao lado de um centro de convenções extraordinariamente grande e bem montado, e em torno do Staples Center e do centro de convenções você deve ter ali em torno de uns 15 hotéis, de 10 a 15 hotéis com mais de 1.500 quartos cada um. Ou seja, a quantidade de gente que vai a Los Angeles e não precisa sequer sair dessa micro-região é extraordinária. Claro que muitos acabam estendendo para conhecer as outras atrações, mas isso daqui é um novo DNA, é uma nova singularidade que serve para atrair as pessoas. Convenções, espetáculos, jogos esportivos, shows musicais, tudo isso transformando o próprio ambiente típico de uma cidade antigamente conhecida como a Meca do cinema. E Denver, uma cidade tão pouco conhecida, tão pouco falada, qual a singularidade que está transformando Denver numa capital muito movimentada? O seu aeroporto. E por quê? Porque a FedEx tem em Denver o seu centro de negócio, o seu hub. E a partir do dinamismo do aeroporto de Denver, muitas outras coisas estão surgindo, num conceito novo chamado de aerotrópolis, ou seja, o aeroporto como centro dinâmico e desenvolvedor de uma região. Saindo dos Estados Unidos, eu vou fazer uma viagem até a Turquia, até uma parte antiga da Turquia que até o final do século passado estava esquecida, a Capadócia. A Capadócia se transformou em área de patrimônio mundial determinada pela Unesco, recebeu recursos tanto externos como do governo turco e está se transformando numa das mais extraordinárias áreas de turismo. As suas formações rochosas, que antigamente eram a única atração do local, estão se transformando em hotéis luxuosíssimos, onde os quartos são colocados exatamente nas fendas daquelas rochas antiquíssimas. E uma outra característica fantástica da Capadócia é que milhares e milhares de turistas que estão se dirigindo para lá, depois de conhecer tudo por terra, não deixam de no dia seguinte fazer um passeio de balão, onde tem a oportunidade de ver do ar tudo aquilo que viram de terra. Numa experiência fantástica, agradabilíssima e, creiam, nada perigosa. Muito bem, eu poderia dar outros milhares de exemplos. Vou me referir a 2 antes de fazer uma análise final. Você tem muitas cidades, ou regiões de cidades, que estão se tornando criativas e atraindo muita gente e muito recurso através de um processo de revitalização de antigas zonas industriais que passaram por um processo de degradação e que acabam depois tendo
aqueles antigos galpões transformados em galerias, em teatros, em centros de exposição, ou mesmo a renovação de áreas portuárias, como aconteceu em Buenos Aires, com Puerto Madero, e aqui no Brasil, em Belém, com a Estação das Docas. Tanto em Puerto Madero como em Belém, você tem uma concentração de grandes atividades culturais, artísticas, gastronômicas, que fazem com que elas tenham se transformado nos pontos mais atrativos, mais atraentes dessas duas cidades. E por que a economia criativa é estratégica? De novo, eu não vou ficar no detalhe, mas eu vou chamar atenção para algumas coisas fundamentais. Ela é estratégica porque ela põe em xeque talvez dois dos conceitos mais importantes da economia. O primeiro deles, o conceito de escassez. Quem estudou minimamente economia sabe que ela é conhecida pelo nome de ciência da escassez, e quando se fala em escassez, é a escassez relativa dos seus recursos de produção. A mão de obra, os recursos naturais e o capital. Tudo que existe no mundo é consequência da combinação disso. É o homem agindo e transformando a natureza com o auxílio do capital. Tanto a mão de obra, como a natureza, como o capital são escassos, finíssimos, limitados. E esse é um problema com que trata a economia. E por que a economia criativa rompe com isso? Porque a matéria-prima da economia criativa é a imaginação, é a inteligência humana. E esses não são fatores limitados. Claro que, não estou dizendo que todo mundo desenvolve isso, mas isso pode ser desenvolvido a um custo relativamente acessível. E, portanto, ele é fantástico. Em segundo lugar, a economia criativa não tem qualquer tipo de incompatibilidade contra a natureza, contra o meio ambiente. E qualquer pessoa responsável nos dias de hoje não pode deixar de levar em consideração a questão da agressão ao meio ambiente, a questão dos limites que nós estamos atingindo da exploração ambiental. Portanto, a economia criativa é absolutamente estratégica, porém, ela ainda é muito pouco conhecida. E o que eu tenho visto, lamentavelmente, é que é como se fosse uma galinha de ovos de ouro, mas esses ovos estão sendo utilizados para fazer só canja. Tá? Então tem muita coisa para ser feita, tem muita coisa para ser explorada. E hoje já existe um conjunto de informações e de conhecimentos bastante abrangente para serem utilizados a esse respeito. Portanto, ela é talvez um dos grandes motores para o desenvolvimento do século XXI. O seu crescimento nas últimas 2 décadas é considerável, mas ela ainda tem muito para crescer. Eu diria que há hoje, entre os economistas e os analistas, uma preocupação muito grande com um fenômeno que tem sido chamado de desindustrialização. Eu parto da premissa de que a desindustrialização não é algo passageiro, é algo definitivo. Nós estamos vivendo um momento de transição, determinado por uma grande crise. Nós tivemos crises comparáveis com as que nós estamos vivendo só em 1870 e 1930. Nem o mundo que se reergueu depois de 1870 era o mesmo de antes de 1870, nem o mundo que se reergueu depois de 1930 era o mesmo de antes de 1930. Ou seja, 1870 foi a crise que explica a primeira revolução tecnológica. 1930 foi a crise que explica a segunda revolução tecnológica. A crise atual talvez seja a crise que explique a terceira revolução tecnológica. E o mundo que vai emergir quando as coisas voltarem ao normal, e elas não voltaram e nem voltarão nos próximos 2, 3 anos. Crises desse tamanho demandam 1 década no mínimo para serem corrigidas, para serem completamente superadas. Mas quando esse mundo tiver superado, não será mais com aquelas grandes fábricas de chaminés que agrediam o meio ambiente, produtos poluidores, energia suja. Vão ser novas indústrias, novos setores e, sobretudo, o setor de serviços vai ter um papel fundamental
E talvez a economia criativa seja uma das grandes respostas para esse momento. Muito bem, quais são os grandes desafios da economia criativa? O ponto de partida para a formulação de uma política para a economia criativa é o mapeamento do setor e o processo de conscientização da sociedade para a sua importância em termos econômicos. Ou seja, um bom diagnóstico é absolutamente fundamental. Em segundo lugar, é necessário aplicar os esforços e os recursos para transformar o setor numa locomotiva de desenvolvimento. Porque muita gente ainda considera a economia criativa como algo marginal, secundário do ponto de vista macroeconômico e apenas como uma política de inclusão social ou cultural. O desafio, como diz o ex-prefeito de Curitiba, Jaime Lerner, não é só encorajar as indústrias criativas, é encorajar todas as indústrias e todas as regiões a se tornarem criativas. O grande desafio que eu vejo para muitas regiões ou muitas cidades, como transformar uma atração pontual ou momentânea numa atração permanente. São Paulo é uma pista para responder a isso, com a multidiversidade, com a multiatratividade. Mas você pode trabalhar com o conceito de clusters, você pode trabalhar com o conceito de concentração temporal das atrações, você tem várias formas de enfrentar esse gargalo, essa restrição da questão da atração pontual ou momentânea. Identificar os setores capazes de ter um maior efeito multiplicador em termos de geração de emprego e renda e criar políticas específicas de financiamento. Dinheiro não dá em árvore, não cai do céu. Então é importante a criação de políticas públicas que estimulem não apenas o desenvolvimento dessas atividades, mas o próprio setor privado a ver nessas atividades um setor interessante para os seus investimentos. Ou seja, é um tema novo, mas é um tema que seguramente veio para ficar e que vai cada vez mais atrair a atenção das pessoas, independentemente do segmento de atividade em que elas se insiram. Era o que eu tinha para falar. Acho até que eu falei mais do que eu pretendia. Nesse Mind Map final, vocês têm uma síntese do meu currículo e vocês têm o meu e-mail eco.diretor@faap.br. Caso tenham qualquer dúvida, podem me procurar, que eu terei o maior prazer em procurar esclarecê-las. Muito obrigado.